Fala galera, bom demais? Então, hoje nós vamos falar de um assunto, cara, é muito top, um assunto muito irado, muito louco, que vai deixar a gente muito avivado. Cara, nós vamos falar hoje sobre avivamento. O que é avivamento? Cara, avivamento é o ato de se avivar, tornar ativo, cara, ser intenso nas coisas. Cara, então é muito mais do que só fogo, é muito mais do que isso. É simplesmente uma grande onda de salvação, arrependimento, sinais e maravilhas e transformação social. Um dia nós decidimos viver avivamento e esse dia chegou e nós queremos compartilhar com você. Agora. Então, pessoal, nós trouxemos aqui um pouquinho da história dos maiores avivamentos, os caras mais sinistros que já existiam, os caras que tinham renúncio, tinham vida com Deus, só para inspirar você a fazer a diferença. A primeira pessoa dessa lista é George Whitefield. George Whitefield, ele foi um pregador da época de John Wesley, aquela turma ali, os irmãos Wesley. Ele conheceu John Wesley na Universidade de Oxford, e lá na Inglaterra ele começou a pregar o evangelho muito novo. E mesmo ele sendo inspirado pelo John Wesley, rolou uma troca e no futuro acabou que Whitefield começa a inspirar John Wesley. Whitefield ficou conhecido como o pregador das ruas ou o pregador dos campos, porque quando ele fazia as cruzadas e ele atravessou, ele atravessava o Atlântico para poder levar a palavra nos Estados Unidos, quando ele fazia essas cruzadas, ele chegava numa cidade, não comportava, os prédios não comportava de tanta gente para ouvir as pregações desse cara. E aí ele tinha que levar o púlpito para o campo e ele fazia as pregações do lado de fora da cidade. E para fechar algo fantástico sobre ele é o rei da oratória. Ele ficou conhecido como ele era a grande referência de pregação. Certa feita ele estava com alguns marinheiros ali e ele descreveu com a oratória dele um navio perdido em meio a um furacão. E esses marinheiros saíram gritando, achando que aquilo ali era uma completa verdade por causa da oratória dele. Galera, então um avivamento, para ser um avivamento, como o Vitor disse na descrição do vídeo, não é só fogo e fogo. Um avivamento ele tem que culminar numa transformação social. Na Guatemala, na cidade de Almolonga, tem um pastor que talvez você nunca ouviu falar, ele não é esses top 10 dos avivalistas, é Mariano Riscache. Cara, ele era um pastor comum, mas ele era muito esforçado. Ele começou a expulsar demônios na Almolonga, e principalmente o demônio do alcoolismo. Cara, nessa cidade, as pessoas, os maridos largavam as esposas, eles traíam as esposas, os filhos eram totalmente desestruturados, não tinha escola, não tinha nada. Cara, mas com o esforço desse pastor, expulsando os demônios das regiões, agora as pessoas vivem felizes, os casais, cara, eles casam e não se separam, constituem família, existem escolas saudáveis. Cara, e outrora, uma cidade que estava sob o governo das trevas, num nível de pobreza elevadíssimo. Agora 90% das cidades são cristãs. Cara, as pessoas começaram a prosperar. O plantio dessa cidade não é regado pela chuva que desce, cara, mas pela água que brota da terra. Pra você ver o que Deus fez. Cara, em uma cidade tão pobre, agora eles plantam e nascem cenouras do tamanho de um antebraço, cara. Sabe, esse é o avivamento da Guatemala. As pessoas começaram a prosperar tanto que eles começaram a comprar caminhões da Mercedes-Benz. E eles davam nomes aos caminhões, nomes cristãos. Eles fecharam a cadeia da cidade porque não tinha mais nenhum bandido, ninguém roubava mais. A cidade de Almolonga era uma cidade muito visitada pelas pragas e as pessoas morriam, nada lá prosperava por causa das pragas. E hoje mais já não tem praga. Esse outro cara aqui é Jonathan Edwards. Então, além de pastor, ele é avivalista e missionário. Jonathan Edwards também pregava muito bem, estava ali e também foi influenciado por Whitefield. E ele ficou conhecido como o maior, ele é chamado, defendido por alguns, de o maior filósofo teólogo do mundo, da história cristão que existe. Ele defendia as teses teológicas muito bem, de uma forma muito excelente. Jonathan Edwards ficou conhecido porque a pregação dele era uma pregação que era insuportável. Até hoje no YouTube, se você... Não sai do vídeo não, por favor. Depois do vídeo... Existem os sermões de Jonathan Edwards, ficou conhecido até hoje, cheio de sermão dele no YouTube. E se você olhar os títulos, inferno. E certa vez Jonathan Edwards estava pregando para uma galera também na rua, também numa praça. E eles dizem que naquele lugar
as pessoas saíam das cadeiras, elas iam até o púlpito e diziam assim: por favor, senhor Edwards, pare de pregar porque a gente não suporta mais. E as pessoas, elas se agarravam nas cadeiras, elas abraçavam umas às outras com medo do inferno depois das pregações de Jonathan Edwards, e eles começaram a experimentar avivamento naquele lugar. As pessoas se arrependiam dos seus pecados e começavam a ver o céu aberto. Cara, ao contrário de Jonathan Edwards, Smith Wigglesworth, nascido na Inglaterra, cara, ele não sabia pregar. Sabe, ele tinha muita dificuldade em falar. A esposa dele, Polly, ela tomava conta da igreja. Ela sempre pedia ele para pregar no domingo, sabe? Cara, e era um desastre. Era terrível, era horrível, sabe? Chegou um dia que os presbíteros impuseram a mão na cabeça dele e começou a orar para ver se ele conseguia pregar. E aí ele começou a ter relacionamento com o Espírito Santo. E a esposa dele não acreditava muito no falar em línguas, nesse empoderamento do Espírito. Cara, aí chegou um dia, começou a falar em línguas e ele disse para a esposa dele: pode deixar que eu vou pregar. Nossa. Cara, e a esposa dele começou a rir, falou assim: olha, você não sabe, você prega muito ruim. E ele falou assim: olha, o Espírito Santo está sobre mim. Nossa. Cara, naquele dia, velho, ele pregou como nunca. E a esposa dele começou a gritar: cadê o meu marido? Cadê o Smith? Esse não é o Smith. Cara, ele não para por aí. Ele ressuscitou pessoas. A história conta que possivelmente 14 pessoas foram ressuscitadas através da vida do Smith, inclusive a sua esposa Polly. Um dia ele indo pregar, ele recebeu a notícia que a esposa dele morreu. Ele continuou indo pregar, cara. Quando ele voltou para casa, a esposa dele estava lá deitada na cama. Ele pegou ela, colocou ela na parede e começou a falar: Espírito, traz de volta a vida, Espírito, traz de volta a vida. Cara, e a esposa dele começou a tremer muito. E aí ela acordou e disse: Smith, por que você fez isso? Eu estava com Jesus. Ela não queria ter ressuscitado. Eles sentaram na cama, eles conversaram ali, trocaram um carinho, e ela voltou a morrer de novo. Sabe, um dia ele no trem, ele teve uma parada e as pessoas, quando retornaram para o trem, disse para ele: olha, ou você sai do trem, ou então nós descemos. E ele, sem entender, ele falou: mas o que eu fiz? Eu não fiz nada. E as pessoas disseram para ele: olha, a sua presença nos convence que nós somos pecadores. Esse é o espírito de avivamento que nós estamos procurando, cara. Curas, milagres, pregações, isso é avivamento. Para fazer menção honrosa aqui para dois nomes que talvez você já conhece. O primeiro é John Wesley e o segundo é Charles Spurgeon. Ambos na Inglaterra. Eu quero só alguns dados aqui a respeito de John Wesley. Em 70 anos, ele pregou para 30 mil pessoas. Primeiro 8 anos de ministério, ele evangelizou 100 vezes em 60 cidades diferentes nas suas cruzadas. Já o Spurgeon, olha, uma das coisas mais incríveis que eu sempre costumo dizer sobre ele é que ele é um cara que faz falta até hoje. Em 2018, Londres, a Inglaterra, chora de saudades de Spurgeon. E talvez é um testemunho triste, mas é o grande fardo que ficou sobre as costas de Spurgeon. Dizem na Europa até hoje que quando Spurgeon morreu, a Europa também morreu. Esses dois caras, um que foi fundador do movimento, da igreja metodista, que é uma das maiores denominações de todo mundo e no Brasil também, e o outro simplesmente deixou um legado de arrependimento de pecado, de ele investia em pregadores que não eram letrados ou que não tinham cursos teológicos, que não iam para as universidades, e ele começava a investir nesses pregadores. Então os dois foram importantes para a igreja, para a instituição eclesiástica. Cara, e para você ser um avivalista, para você ser um avivalista, a primeira coisa que você tem que estar em evidência, na verdade. E John Wesley disse uma frase muito legal. Ele falou assim: olha, eu me coloco em chamas e as pessoas vêm de toda parte me ver queimar. E o próximo homem que eu vou falar agora é Evan Robert, é o avivamento de País de Gales. Cara, ele disse: olha, eu toquei nas chamas e agora estou esperando por um sinal. O País de Gales, velho, foi muito top, sabe? Foi uma transformação social, culminou numa transformação social inacreditável. As pessoas iam para tavernas e quando elas iam beber a cerveja, assim, sabe? Elas eram tomadas pelo Espírito Santo e elas saíam daquele lugar chorando. Tavernas é um bar, vamos colocar um bar. E elas deixavam ali, sabe? Eles fecharam cinemas, eles venderam
todos os livros evangélicos, todas as bíblias, as pessoas começaram a dizer que era como se a santidade estivesse pregnada nas paredes de País de Gales. Cara, houve confissões públicas, as pessoas começaram a confessar os seus pecados, sabe? As pessoas andavam nas ruas e elas eram tomadas pelo Espírito Santo. Cara, foi uma coisa maluca, foi uma coisa louca que o Brasil precisa viver isso. Cara, não é rua, não é praça, não é cidade, é um país inteiro. Evan Roberts começando a ministrar sobre arrependimento de pecados. Os discípulos, as pessoas que ficavam ao redor dele, ele ensinava, olha, você quer ser usado pelo Espírito Santo? Primeiro confesse os seus pecados em público. Ele ordenava para que os seus discípulos confessassem os seus pecados em público e depois pedissem para o Espírito Santo. E uma das histórias mais sinistras assim sobre Evan Roberts é que ele deixou tão impregnado assim, tão instalado a presença do Espírito Santo em País de Gales, que tinha-se jogos de futebol depois das grandes guerras lá, só que os clubes começaram a fechar as portas e não tinha mais jogo de futebol, porque as torcidas estavam indo para os estádios e no meio do jogo clamavam por avivamento. Eu sei que você deve estar pensando assim, você está esquecendo de William Seymour, da Rua Azusa. A gente não vai esquecer. É um dos avivamentos mais importantes da história. É o que nos anima, que impulsiona. Os jovens do Brasil vão para a praça impactados até hoje pelo que aconteceu na Rua Azusa. E muito mais do que isso, eclesiasticamente falando, sobre a história do Brasil deve muito ao avivamento da Rua Azusa. É o início das igrejas neopentecostais, as igrejas pentecostais. Os missionários foram enviados para o Brasil e o quanto nós devemos ao avivamento que aconteceu naquele lugar. E William Seymour, o mais interessante sobre a vida dele é que ele foi um homem inconformado com as enfermidades e ele foi inconformado com os vícios. Ele não suportava os vícios e ele não suportava as doenças. E Deus começou a tratar isso nele e ele começou a orar por isso, a clamar a Deus por isso e a jejuar sempre por isso. E ele atraiu esse tipo de dom e ele começou a curar as pessoas na rua. Então teve todo um trabalho pessoal, avivamento pessoal antes de ter o avivamento da Rua Azusa. E é legal que ele, por ser negro, ele não podia entrar na escola bíblica. Então ele formou a escola bíblica toda sentada fora da sala de aula, porque ele não podia entrar porque ele era negro. Cara, e esse próximo da nossa lista aqui, ele é espetacular, sabe? É impossível terminar esse vídeo sem falar desse próximo avivalista. Cara, ele é o número 1 da nossa lista aqui, sem dúvida. Cara, na história não existe nenhum avivalista tão completo e tão capacitado quanto esse. E é você. Sabe? Quando nós chegamos no nosso quarto e nós acendemos o interruptor, nós ligamos o interruptor, cara, automaticamente as trevas vão embora quando a luz chega. Você não vê a luz brigando com as trevas. Então Deus, Jesus sendo a luz do mundo e a luz do mundo habitando em você, cara, você tem poder para iluminar toda uma nação, se você estiver ligado. Agora é o momento de você parar de estudar sobre avivamento, cara, e começar a viver avivamento. A sua rua precisa de você, sabe? Existe uma Rua Azusa aí na sua casa, velho. Então você precisa se posicionar e começar a manifestar os sinais do Espírito Santo. E é isso aí.